Palavra aberta. O futuro das lojas físicas no Brasil ainda é incerto diante das mudanças no comportamento do consumidor e na economia nos últimos anos, especialmente depois da pandemia de Covid-19. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que o ritmo de crescimento de abertura de novos estabelecimentos vem caindo ano a ano. Em 2021, a elevação foi de 9,7%. Em 2022, 9% e ano passado, 8,1%. O Brasil tem hoje 2.530.000 lojas físicas. No caso de Belo Horizonte, segundo a Federação do Comércio de Minas, mais de 460.000 empresas fecharam durante a pandemia, entre 2020 e 2022, somando comércio, indústria e serviços. Somente neste ano, até o dia 15 de maio, mais de 115.000 empresas encerraram as atividades. Será que a tendência é do fim das lojas físicas no Brasil? Ou haverá uma realidade mista, lojas físicas e online? Além da pandemia e da migração para os meios digitais, o que mais contribuiu para afastar os consumidores das lojas? O que isso significa para a economia do país? Para debater esse assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o presidente da Associação dos Lojistas do Hipercentro de Belo Horizonte, Flávio Frois. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Estamos recebendo também o professor, coordenador do curso de Ciências Contábeis e diretor do Centro Universitário Estácio Unidade Floresta, Alisson Batista. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, agradeço. Vamos começar ouvindo então o Flávio Frois, neste momento olhando para o horizonte. O que entidades como a que o senhor representa percebem e esperam? O comércio de fato precisa se reinventar? Olha, nós estamos passando por um momento de um desafio enorme. A verdade é essa, né? Quer dizer, por exemplo, falando da nossa realidade lá do centro, a gente vinha passando por esse processo de esvaziamento do centro, que era um processo gradual que se acentuou muito na pandemia. E por dois motivos, né? Pelo esvaziamento normal de escritórios de negócios no centro mesmo, e muita gente aprendeu na pandemia a usar os meios digitais, né? O brasileiro tem muita facilidade para isso. É verdade que o meio digital hoje é um concorrente real para a gente. Mas vocês têm uma ideia de quanto foi esse esvaziamento das lojas físicas? Quantos % de movimento caiu nos últimos anos? Olha, é difícil eu te dar um número percentual, mas é perceptível. Quer dizer, hoje você tem lojas fechadas na Paraná, tem loja fechada na Curitiba, você tem loja fechada na Carijós, coisa que seria impensável em Belo Horizonte. É antes. O pior momento? Acho que sim. Quer dizer, tanto é que tem um movimento hoje o contrário, né? Um olhar para o centro muito forte, tanto dos órgãos públicos quanto das privadas, das associações, das entidades, porque virou uma questão de emergência, né? Salvar o centro, não só de Belo Horizonte, né? Várias cidades estão com esse movimento. Salvar o centro das cidades virou uma questão de emergência. E essas lojas que estão fechadas, fecharam definitivamente ou migraram para os meios digitais? Eu acho que algumas fecharam definitivamente. Alguns negócios estão com os dias contados. Agora tem aberto outras, né? Quer dizer, o comércio é muito fluido, ele é muito dinâmico, né? Agora, a verdade é que mesmo as que abrem, elas já têm um apoio digital, né? Então, como vai evoluir isso para frente agora, né, com a inteligência artificial, essas coisas, é um futuro ainda incerto. É um futuro que vai demandar muito trabalho, principalmente no mercado tradicional, no centro, que é um comércio muito tradicional. Então é um desafio, com certeza é um grande desafio. Vamos ouvir agora o Alisson Batista, professor. Que olhar o senhor traz para a gente desse momento mais crítico que o comércio, especialmente as lojas físicas, estão vivendo? A situação ela está complexa, né, Kátia? A gente consegue observar dentro do cenário econômico, mesmo com as reduções constantes da taxa Selic, né? Mesmo assim, o dinheiro na ponta ele ainda está com poder de compra reduzido. Então, as famílias, elas, na hora de tomar as decisões, elas se tornam mais críticas, né? E bem como o Flávio sinalizou, a gente hoje tem um consumidor que ele analisa mais antes de comprar. Ele está com o poder na palma das mãos, né? Então ele consegue de fato ter um poder de compra melhor quando ele faz essas escolhas, quando ele pesquisa melhor, e aí nesse momento o advento do online pode prejudicar de fato o comércio de rua a rua. Agora, vamos imaginar num cenário assim, econômico mesmo, global no Brasil. As lojas físicas estão fechando, vamos para os meios digitais.
mas a abertura de lojas nos meios digitais não está conseguindo acompanhar o ritmo de fechamento das físicas. Por exemplo, 100 lojas físicas. Aí a gente pode imaginar, nós vamos transformar em 100 lojas digitais. Não necessariamente está no mesmo ritmo. Exatamente. A Confederação Nacional do Comércio, né, ela acompanhou essa migração do online, principalmente em período pós-pandemia. Por quê? A pandemia pegou todos de surpresa, de fato, e muitos negócios não conseguiram se recuperar. Bem como o colega sinalizou, aquele negócio que ele já estava fragilizado, com as suas finanças debilitadas, esse foi o ponto final para que ele encerrasse ali suas atividades. Mesmo com adventos, né, tanto da União quanto do município, para que ele perpetuasse as suas atividades, alguns não conseguiram de fato, né? Então, infelizmente, muitas empresas fecharam e não conseguiram reabrir, e outras estão aí com suas finanças, de certa forma, fragilizadas, né? Então, nesse cenário pós-pandemia, é um novo mercado. As empresas, elas têm que se adaptar também, não somente no comércio de rua, mas ter um viés virtual. Elas têm que estar com visibilidade nesse mundo online, elas têm que permitir teleentregas, realizar ações que atraiam esse público, visto que somente o comércio de rua já não será o suficiente para que ela, né, tenha um market share adequado aí no dia a dia. Eu gostaria de voltar a ouvir aqui o Flávio Frois. E existem outros elementos também que agravam essa situação, né? A gente tem visto, por exemplo, uma tentativa de valorizar o comércio de bairro, né? Nas periferias, né? Na região de Venda Nova, no Barreiro, para dar exemplo aqui de Belo Horizonte, mas que é um recorte, né, para várias cidades pelo interior de Minas também. Isso, de certa maneira, prejudicou a região central e outros detalhes também que a gente pode observar. Segurança, a população em situação de rua, né, que parte das pessoas também tem uma certa resistência. Como que esses outros elementos comprometeram a situação? Olha, se a gente der um passo atrás para o começo, eu poderia falar que o ponto inicial foi a mudança da cidade administrativa. Foi o primeiro esvaziamento do centro. E a partir daí, uma série de políticas, elas todas visaram o esvaziamento como uma solução. Quer dizer, o espraiamento da cidade, a criação de novas centralidades, como você está falando, para as pessoas a ideia, né, seria as pessoas se locomovessem menos, aí melhorasse o trânsito. Na verdade, deu tudo errado, né? As pessoas foram parar em Matozinhos, em morar longe, pegam mais trânsito, ficam mais tempo parada no trânsito, tudo piorou. Mas deu tudo errado para o centro e para as periferias, você não acha? Olha, eu acho que não foi a solução para eles e matou o centro. Assim, a gente conversa muito com o pessoal de baixo, o comércio no geral, né? E nós vamos voltar no comércio online pós-pandemia. O comércio vive um momento delicado mesmo nos locais de bairro. Existe vida no Barreiro, existe vida no Venda Nova, assim, mas também não foi a solução para eles, né? E ao mesmo tempo aquela vida que Belo Horizonte tinha no centro, ela piorou muito, né? Tanto é que uma das ideias é que o centro vire um bairro, né? Que se solucione os inúmeros prédios vazios com moradia, vai acontecendo com o Otton agora, né? Que vai virar um prédio de apartamentos. E essa perspectiva preocupa ainda mais? Não, porque na verdade o que o centro precisa é disso, é vida. Agora o que o centro precisa é gente na rua, é dia e noite, né? Quer dizer, hoje já os jovens, por exemplo, tem muito processo de reocupação do centro, né? Nos rooftops, em coisas que você nem imaginaria no centro, que hoje estão lotadas, estão cheias de jovens, que são os primeiros a dar essa volta para o centro. Mas o centro precisa viver aquele negócio de centro vivo o tempo inteiro, né? Isso hoje não tem, infelizmente. Professor Alisson Batista, a gente teve esse baque aí, principalmente no período de pandemia, com fechamento de muitas empresas, fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, que é o nosso foco aqui, né? Aí você fala, nossa, deu um baque na economia, queda de faturamento, queda de lucro, queda no recolhimento de impostos, mas a gente aí vive essa transição, a abertura de muitas lojas online, criação de lojas online, transformação das físicas em online. Aí não vai haver, na sua opinião, uma acomodação da economia e daqui a pouco a gente vai chegar num equilíbrio, na sua opinião? Com certeza. A gente entende também que o mercado, né, ele vai se ajustando às tendências de consumo. Então, um pouco antes da pandemia, a gente viu o nascimento, né, do que se chamavam dark kitchens, que eram aquelas cozinhas que não tinham porta para a rua. Então o pessoal abria ali uma hamburgueria gourmet, por exemplo,
né? O Flávio deve saber muito bem como que isso impacta no dia a dia do comércio, e eles vendiam somente pelo delivery. As pessoas pediam com um custo mais baixo, por quê? Isso não precisava ficar num ponto privilegiado, você não precisava ter tantos funcionários para atendimento e tudo mais. Todavia, a gente viu também, mesmo pós-pandemia, o advento das hamburguerias gourmet, né, com hambúrgueres premium e tudo mais, em várias localidades, tanto no centro quanto nas periferias de Belo Horizonte. Então, isso aí é a acomodação do mercado. Obviamente, essas hamburguerias, elas permanecem, né, até grandes redes, grandes franquias, continuam utilizando a entrega por aplicativos, por exemplo. Então, a gente consegue observar que é de fato uma adaptação, né? E o senhor acha que a venda online, ela é mais dinâmica, mais rápida e pode ser num volume maior do que a venda física? Sim, ela tem, né, obrigatoriamente ela tem que ter um volume maior, visto que o seu ticket ele tende a ser mais baixo, o retorno por produto ele é menor. Então, hoje as pessoas elas conseguem, né, recuperar um pouco da margem, equilibrando as finanças dessa forma. E mesclando, né, a atividade do comércio de rua, por exemplo, com o dia a dia, né, no online também. Eu gostaria de voltar a ouvir o Flávio aqui sobre uma questão que é agora o atendimento, lá na ponta. Porque no online, por exemplo, principalmente na pandemia e de um tempo para cá a gente vê que isso melhorou cada vez mais, tem produto que você compra num dia e ele chega no mesmo dia. Não faz muita diferença de você pegar, sair da sua casa e deslocar e perder horas e horas na rua para poder comprar um produto e pesquisar, etc. Né? Então, chegou no mesmo dia, tá empatado isso aí. Na hora de trocar, é simples demais. Os preços são mais interessantes. E dependendo dos arranjos que você faz, você consegue até frete grátis. Tem vendedor que liga no seu celular e fala assim, tô aqui na sua porta para te entregar. Quer dizer, faz questão de atender. Não dá para fazer uma autocrítica sobre as lojas físicas, não, que muitas vezes a gente vê essa crítica de que a gente chega para ser atendido e a má vontade é generalizada. A gente como comerciante, obviamente a gente fica triste de ouvir isso, né? Quer dizer, mas eu acho que você tem certa razão nisso sim. Eu acho que uma das adaptações que tem que ser feita é porque esse encantamento ele tem que ser ainda mais profissional. E o que hoje é difícil, né? Vamos falar, assim, a gente falando a verdade, a mão de obra do comércio hoje ela é muito básica, né? Até por redução de custo, aí você vai reduzindo o custo, vai interferindo nesse treinamento e tudo mais. E o brasileiro, a gente sente, né, no centro, quer dizer, apesar de todas as dificuldades que o centro tem, ainda tem muito comércio ali. O brasileiro gosta de comprar pegando, comprar falando, comprar sendo atendido, né? O brasileiro gosta do olho a olho. Então, apesar do online, ainda vai dizer, eu acredito que a loja física ainda existe durante muito tempo, que o brasileiro é quase uma diversão, uma terapia. O brasileiro gosta de comprar muito de impulso. Então, isso tudo vai demandar um atendimento de muito mais excelência que a gente tem hoje. Exatamente por isso que você falou, porque a comparação, hoje o cara fala assim, pô, eu tô sendo mal atendido aqui, eu vou lá em casa, dou 2 cliques, compro e espera um pouquinho. Então, quer dizer, vai exigir realmente um profissionalismo, uma adequação, digamos assim, uma entrada no século XXI do comércio de rua. Isso é inevitável. Mas ainda estamos distantes disso, sim. Eu acho que nós estamos um pouco distantes disso. Dá para resgatar o encantamento? Eu acho que dá, né? É conversa, é treinamento, né? Isso é o de sempre, né? Hoje o salário, só para a gente ter uma ideia, porque a gente fica supondo situações, claro, né? Claro. Uma galera muito mais jovem, salários muito baixos, condições ruins de trabalho, tudo isso deve influenciar, né? Influencia. É um pessoal mais novo mesmo, um turnover grande, a verdade é essa. Hoje temos uma dificuldade muito grande de achar mão de obra. Ontem mesmo... Turnover é rotatividade? Isso, desculpa. A rotatividade é muito alta, exatamente, são jovens, e aí eles começam no mercado de trabalho e, não é bem isso que eu queria. E, por exemplo, ontem uma coisa inusitada, quer dizer, tinha um supermercado distribuindo panfleto na rua atrás de funcionário. Quer dizer, eu falo, nós estamos aqui panfletando como se estivesse vendendo alguma coisa, e não era nada que estava vendendo, estava querendo gente. E geralmente quem se adequa a isso é a pessoa que está começando a trabalhar ou que está sem perspectiva, né? Então nós estamos com o mercado de trabalho aquecido, por enquanto hoje está assim, então está com dificuldade, estamos achando realmente, assim, tem dificuldade para esse treinamento, para essa adequação. Até pela geração, né? É uma geração que é diferente. Professor Alisson Batista, a gente está falando muito aqui do papel do comerciante em treinar seu funcionário, pagar salários melhores.
dar uma estrutura melhor de trabalho, horários e o papel também do profissional, né, do trabalhador ali. Agora, em relação ao suporte que o poder público tem que dar para essa nova realidade, para o comércio físico que ainda resiste, para aquelas empresas que fecharam, para o comércio online que está surgindo, que tipo de suporte que o governo tem que dar? Tanto as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal? Então, aí a gente tem algumas instituições, né, parceiras, que elas podem, os pequenos negócios, né, os MEIs, eles podem procurar. Então, dentro do próprio Sistema S, tem várias pontes que eles podem conseguir aí capacitação, qualificação, treinamento a um custo mais acessível, de certa forma, algumas vezes até gratuitamente. E, além disso, né, uma outra maneira é eles buscarem se empoderar, né? Então, se fortalecer junto a associações, buscar junto à prefeitura do município em que ele estiver formas e mecanismos, né, de expor os seus produtos, e assim ele vai conseguindo atrair. É interessante esse ponto até que foi sinalizado do turnover e tudo mais da qualificação do pessoal, porque muitas vezes o comércio ele é a porta de entrada, o comércio é uma escola em si, né? Então, a pessoa que ela está trabalhando no comércio, ela aprende uma fluidez verbal, ela aprende a negociar, ela aprende a se envolver, né, a identificar oportunidades. Então, de fato, saem dali grandes profissionais para outras áreas de atividade da economia. É fundamental, né, que isso seja. E só sinalizando mais uma questão, muitas vezes essa comparação ela é comum, né, Kátia? Porque na internet, no online, muitas vezes é o autosserviço. Então, se você não está sendo atendido por ninguém, não tem como você comparar. Você entra ali no aplicativo, escolhe e recebe na sua casa. Agora, quando você vai na loja, você tem o critério de comparação, né? O não atendimento já é uma forma de você avaliar que foi mal atendido, de certa forma. Então, é um grande desafio, sim, para o comércio, né? E aí a gente tem que buscar alternativas junto aos entes públicos para superar. E a gente está vendo essa polêmica sobre a cobrança de impostos nas compras internacionais online até $50. E aí, uma parcela diz que tinha que isentar, outra parcela diz que não, tem que cobrar mesmo, mas aí tem a competição com a indústria nacional, com o comércio nacional. Na sua avaliação como especialista na área de ciências contábeis, na área econômica, a carga tributária sobre o comércio, sobre o empresariado é muito grande, sobre a folha de pagamento é muito grande, sobre as compras online é muito grande? A alta carga tributária, né, é uma forma de demonstrar o impacto dessa carga tributária em vários produtos. A taxação, ela faz uma associação ao comércio de rua também, porque, de certa forma, ele favorece, né? Essa taxação dos produtos internacionais, seja de uma forma de tributos para a União ou o próprio ICMS, que já está sendo cobrado até em menos de $50, eles deixam de uma forma mais competitiva o comércio local, visto que antes você poderia, pelo aplicativo, em diversas lojas, né, chinesas e internacionais, adquirir produtos similares ao que você tem próximos a você, mas que você favorece quem? Você favorece quem está de fora, né? E empoderar localmente, né? Você favorecer o comércio de bairro, às vezes a pessoa ela não vê o impacto disso, né? Quem não gosta, por exemplo, de um pão quentinho? Então, se você não compra naquela padaria, se você compra no mercado que está distante da sua casa e depois vai para o bairro, quando você vai comprar, uma hora você chegar, a padaria fechou. Assim, poxa, mas a padaria fechou, mas você mesmo, às vezes, dava prioridade a outras questões. Então a gente faz essa alusão da padaria a outros negócios também, né? Uma hora vai fechar um outro estabelecimento importante que você precisaria dele, mas como você dava preferência no online, né? Então, de fato, é equilibrar e favorecer o comércio local. E na sua avaliação, Flávio, o comércio sozinho, ele vai conseguir fazer esse resgate? Ou é necessário ter uma ajuda, um subsídio, seja lá o que for? Não sei se o subsídio é a resposta. Eu acho que a resposta ela é macro. Inclusive, nós fazemos parte, por exemplo, hoje da criação de um CODES Belo Horizonte, que é para pensar Belo Horizonte em 2040, né? Quer dizer, pensar uma cidade um pouco mais distante das eleições. Porque é isso, assim, é traçar um caminho, né? E aí envolve todo mundo, envolve comércio, construção civil, né? É a gente fazer parte da solução, né? Quer dizer, pensar, tem também o pessoal das universidades, das faculdades, que é muito importante a academia nesse sentido, para a gente ter um horizonte assim, de desafio, porque é um horizonte de desafio mesmo. Às vezes eu fico vendo, ele falou da PEC da blusinha, é a PEC da saidinha. A gente sempre dá diminutivo para problemas muito complexos, né, do país. E aí a discussão fica
fica meio discussão de Atlético Cruzeiro, né? Assim, ela fica muito rasa e são coisas complexas que a gente... É uma questão de futuro para a vida das cidades, né? Então é muito importante isso. E diante desse cenário, para a gente finalizar, para esse ano, para os próximos anos, diante dessa nova realidade, até outras atividades online também, como cursos, como aulas, reuniões, decisões de empresas. Qual que é o futuro da economia diante desse cenário? Isso. Atualmente a gente tem, né, um cenário aí de uma taxa Selic ainda elevada em virtude do combate mesmo à inflação. Na última reunião do Copom foi diminuído em 0,25 pontos percentuais, né? Então diminuiu em metade esse decréscimo que estava acontecendo e deu um viés de não redução, né? Então a gente observou que a tendência é que o mercado ele continue como está. Então a gente não vai ter mais aquecimento, né? Porque se você diminui a taxa Selic, você joga mais dinheiro na praça e o comércio ele fica mais aquecido. Então se a gente não tem diminuição da Selic, automaticamente a gente não consegue aquecer mais o mercado, pois isso pode impactar ainda mais na inflação. Então a gente vai ter que lidar com formas que já estamos lidando de buscar, né, uma disputa melhor do comércio em virtude aí de trazer novos clientes e tudo mais. A gente observa também que o mercado ele está muito aquecido, né? Bem como a Cátia sinalizou, a gente está em Minas Gerais, prioritariamente, no melhor momento do saldo de carteiras assinadas e pessoas ocupadas. Então, isso significa que as pessoas estão com recursos, né? O que está faltando é uma melhor distribuição. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje. Recebemos aqui o presidente da Associação dos Lojistas do Hipercentro de Belo Horizonte, Flávio Frois. Obrigada pela presença, pela contribuição nesse debate. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado. Recebemos também o professor, coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio Unidade Floresta, Alisson Batista. Professor Alisson, obrigado pela presença, um grande abraço. Igualmente, sucesso, sempre. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado a partir de 8h25 no Jornal da Itatiaia.